Benção demais a gente estar tendo esse tempo aqui, desde sexta, pensando um pouquinho sobre vida cristã. E hoje, especialmente pensando nesse tema da intimidade com o Senhor, quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 6, do verso 5 ao verso 14. Texto que seguramente você conhece bem. E que traz para nós um dos aspectos mais essenciais e mais fundamentais sobre a intimidade que nós devemos ter com o nosso Senhor. Mateus 6, de 5 a 14. Como já tenho dito, estou usando uma tradução um pouquinho diferente, e você acompanha no que você tiver aí. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê o que é secreto te recompensará. E quando orardes, não useis de vãs repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo seu muito falar. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai conhece de que necessitais antes de o pedirdes a Ele. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós clamamos pela tua direção, clamamos pelo teu agir, clamamos, ó Deus, para que o Senhor fale conosco nessa manhã. Que o Senhor, ó Deus, seja conosco. Que o Senhor ministre a nossa vida. É o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Falar de oração talvez seja o lugar comum mais complicado da teologia e da vida cristã. Você seguramente já ouviu pelo menos uns 350 sermões sobre oração. 350 é muito, uns 347 provavelmente. A gente fala de oração, a gente escreve, a gente lê, a gente estuda, a gente pensa, e ainda assim falta alguma coisa. Eu acho que você não vai encontrar alguém que vai dizer, eu oro o suficiente. Sempre que a gente pergunta, você ora muito? Eu precisava orar mais. É tipo perder peso, a gente sempre tem 2 quilinhos para perder. No meu caso, 40, enfim. Sempre tem que orar um pouco mais. Sempre, não. O sujeito pode orar 18 horas por dia. Eu precisava orar mais. Eu precisava ter mais tempo de oração. A gente fala tanto de oração, a gente fala sobre verdadeira oração, o que é uma oração correta, o que é uma oração segundo a vontade de Deus. E ainda assim a gente pede tanta bobagem na oração. A gente pede uns negócios que não tem muito a ver com aquilo que o Senhor espera de nós nas nossas orações. Portanto, é um lugar comum, sim, mas um lugar comum que sempre tem que ser relembrado, sempre tem que ser repetido. E a intimidade com Deus, ela é impossível sem uma vida de oração. Intimidade com o Senhor é impossível sem uma vida correta de oração, porque sim, tem oração errada. E a oração errada não nos leva à intimidade com o Senhor. Definir oração muitas vezes é um negócio complicado também. E dentre várias definições que eu já li, eu acho muito interessante uma que Timothy Keller dá. Ele escreveu um livro extraordinário sobre oração. E ele diz que orar é dar continuidade a uma conversa que Deus iniciou por meio de sua palavra e de sua graça. E que com o tempo vai se transformando num completo encontro com Ele. Ou seja, oração é uma resposta à graça de Deus sobre nós. Oração é uma resposta à palavra de Deus revelada a nós. Oração é encontro com o Deus vivo. É audiência com o Senhor, é conversa com Deus. Ninguém nasce sabendo orar. Ninguém morre tendo aprendido tudo sobre a vida de oração. É por isso que a gente sempre vai pensar nesse assunto. Olhando para esse texto, está no Sermão do Monte, aquele sermão que é seguramente o mais conhecido proferido por Jesus.
nós vamos encontrar alguns princípios interessantes sobre oração. Mas primeiro deixa eu só te explicar o contexto. Mateus 5, 6 e 7 tem aquilo que eu costumo chamar de resumo do reino, resumo da vida cristã, vida no reino. Se você na sua vida se convertesse e tivesse tempo para ler só 3 capítulos da Bíblia, eu te indicaria, leia Mateus 5, 6 e 7. Isso é a essência do cristianismo segundo Jesus. Mateus 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha, é aquele sermão em que o Senhor Jesus fala da vida no reino de Deus, do estilo de vida nesse reino. Primeiro, Jesus vai mostrar qual é o caráter de quem faz parte do reino. Lá nas bem-aventuranças. Ele mostra que o povo de Deus, os cidadãos do reino, são um povo abençoado, um povo feliz, um povo que vive a bem-aventurança. Não é um povo que tem que ser feliz para ser abençoado. É um povo que já é feliz e, portanto, vive de uma maneira diferente. Jesus fala sobre a nossa responsabilidade do testemunho, de ser sal da terra, de ser luz do mundo. Jesus reinterpreta a lei à luz da graça de Deus, à luz do Evangelho. E agora no capítulo 6, quando a gente pega todo o texto, do verso 1 até o verso 18, o Senhor Jesus vai passar a ensinar o que é o estilo de vida desse reino. Como os cidadãos do reino devem se portar com relação às questões mais básicas e mais simples da vida. Jesus, por exemplo, se você olhar aí na sua Bíblia, começa ensinando sobre dar esmolas de uma maneira cristã. Sobre ajudar pessoas, sobre socorrer pessoas de um modo de vida que seja condizente com o reino. E aí ele vem falar de oração. Depois desse texto ele vai falar sobre jejum, ele vai falar sobre preocupação. Tudo isso pensando na perspectiva do reino do Senhor. Então, olhando para esse texto, a gente já tem uma ideia geral. Jesus vai ensinar a oração, mas vai ensinar a oração do reino. Jesus vai falar para a gente como que a gente deve orar, de uma maneira que seja condizente com o reino. Jesus começa ensinando para nós como não orar. Primeiro ele mostra o que a gente não deve fazer, para depois ensinar o lado positivo. Primeiro Jesus nos ensina que a gente não pode orar como os judeus hipócritas. Se você observa o texto, no capítulo 6, a partir do verso 5, é a primeira coisa que Jesus diz: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, pois gostam de orar. Deixa eu parar aqui. Estrategicamente aqui. Quem gosta de orar? Às vezes a gente tem dificuldade, mas é algo que a gente precisa caminhar e aprender a gostar. Vida cristã é uma vida de gostar da oração. Só que Jesus fala que tem uma turma que gosta de orar, mas essa turma está errada. O foco de Jesus não basta apenas gostar de orar. É preciso orar da maneira correta. Por que esses judeus são chamados de hipócritas? Porque eles gostam de orar sim, mas eles só gostam de orar em pé nas sinagogas para que os outros os vejam orando. Para que as pessoas de fora possam olhar para eles e aplaudir e falar: nossa, como ele ora bem. Como ele tem intimidade com o Senhor, como que ele é piedoso, como ele é crente. Jesus chama essas pessoas de hipócritas, e dentro do contexto bíblico, dentro do contexto da época, essa palavra tem uma importância muito grande. O hipócrita era um ator. O hipócrita era o sujeito que representava um papel. Era o sujeito que assumia um personagem. Então Jesus está dizendo que esses judeus que gostavam de orar em pé nas sinagogas eram atores da religião. Era gente que encarnava um papel de crente, que assumia o personagem de piedoso, de gente que gosta de orar, de gente que ama o Senhor, e então externava esse papel. E então atuava para que os outros pudessem olhar e pudessem aplaudir. O Senhor Jesus vai condenar esse tipo de atitude. Veja bem, é lógico que Jesus não proíbe todo e qualquer tipo de oração pública. É óbvio que esse não é o foco de Jesus. A gente orou aqui já nesse culto. Gente que orou por todos nós aqui. Isso não é proibido por Jesus. A gente vai ver ao longo da Escritura que o povo de Deus deve orar sim, em público também. Paulo, falando a Timóteo, diz que os homens devem levantar mãos santas e orar. O ponto de Jesus é: por que você vai orar em público? Qual é a motivação do seu coração ao orar em público? É só receber aplauso?
É só para que as pessoas olhem para você e falam como ele fala bonito. Como ele fala bem. Talvez você já tenha ouvido alguém orar desse jeito. O sujeito conversa com você numa boa. Conversa como uma pessoa normal. Quando ele vai orar, Machado de Assis ficaria impressionado. O vocabulário dele é extraordinário. Ele imposta a voz. Ele cria um semblante de piedoso. O sujeito olha para ele e parece que ele vai brilhar de glória. Depois da oração ele volta ao normal. E começa a falar, nós vai, nós foi, nós vem. Por que a gente insiste em às vezes fazer isso? Será que o mesmo Deus que ouve a oração, ó Santíssimo, Majestosíssimo, Grandiosíssimo Pai, Onipotente, Onipresente, Onisciente, o Deus que ouve esse tipo de oração, também ouve aquela oração assim, Deus, eu estou passando por um problema, o senhor podia me ajudar? Veja, se você conversa falando complicado do seu dia a dia, beleza que sua oração seja uma fala complicada. Agora, se você fala de uma maneira simples, se você conversa de uma maneira muito natural, muito simples, e na hora da oração você resolve complicar, você está orando só para aparecer. A sua oração é só para que os homens te vejam e possam te elogiar depois. Possam te dar um abraço no final do culto e falar, nossa, irmão, que oração boa. Não entendi nada, mas foi tão abençoadora. Não sei o que você falou, mas, nossa, é tão bom ouvir. Jesus condena esse tipo de atitude. Orem de maneira simples. Afinal de contas, gente, é com o nosso pai que a gente está conversando. Quando eu vou conversar com o meu pai, eu não vou chegar me armado, vou vestir um terno. Eu preciso ter uma audiência com o Senhor. Senhor, meu papai. Por aí vai. Pai, é o seguinte, é isso, isso e isso. Você não vai desrespeitar, entenda o limite. Você vai manter a reverência, você vai manter o respeito, mas você vai ter intimidade. Eu acho extraordinário o que o salmista diz no Salmo 25:14. A intimidade do Senhor é para os que o temem. Ou seja, é impossível ter essa proximidade com Deus sem reverência. Só quem de fato honra o Senhor, quem de fato reverencia o Senhor, quem de fato teme ao Senhor, é que pode se aproximar dele com tamanha intimidade. Chamá-lo de pai, de papai, de me socorre. Quanto mais íntimo, quanto mais reverente, quanto mais temente ao Senhor, mais íntimo dele eu vou ser. Mais próximo dele eu estarei. Então Jesus condena a oração dos judeus, porque a oração deles não demonstrava reverência. E não demonstrava, por consequência, intimidade. Era uma oração que se centrava nas pessoas e não no próprio Deus. Jesus condena agora um segundo tipo de gente. Jesus condena os gentios, por causa das suas repetições pagãs e vãs. O que o Senhor Jesus tem em mente aqui são pessoas daquele tempo, povos pagãos, religiões pagãs, que tinham seus mantras, recitavam a mesma coisa dezenas, centenas de vezes, sem pensar naquilo que diziam. Oração não é algo que pertence apenas ao cristianismo. Várias religiões têm o seu jeito de orar, a sua forma de orar, e daqui a pouco eu caio daqui. O seu jeito de orar, a sua forma de orar. O paganismo também tem. E uma marca das orações do paganismo é esse tanto de repetições sem sentido, sem nexo, sem propósito, sem pensamento. É isso que Jesus está condenando. Jesus não está condenando você pedir a mesma coisa várias vezes. Você insistir, você persistir em oração por uma causa, por um motivo. Jesus não condena isso. O que Jesus condena é você repetir a mesma coisa o tempo todo sem pensar. Exemplo prático disso, exemplo bíblico disso. Primeiro livro dos Reis, lá no capítulo 18, narra uma grande batalha do profeta com os servos de Baal. E os servos de Baal vão buscar a bênção, o favor de Baal. E diz o texto em 1 Reis 18, 26 o seguinte. Então, pegaram o novilho que lhes foi dado, os servos de Baal,
e o prepararam. E clamavam pelo nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: ó Baal, responde-nos. Gritavam e dançavam em volta do altar que haviam feito, mas não houve nenhuma resposta. Ninguém respondeu. A oração daquele povo era só isso: ó Baal, responde-nos. Ó Baal, responde-nos. Ó Baal, responde-nos. Eles não sabiam porque que eles estavam dizendo isso, mas eles haviam aprendido que tinham que repetir isso para que Baal pudesse lhes favorecer. E então eles repetiam, sem pensar no que estavam dizendo. É essa repetição que Jesus está condenando aqui, quando fala para a gente não imitar os gentios que ficam nas vãs repetições. Mas então, como que a gente ora? Se Jesus já ensina como não orar, se Jesus mostra para nós que a gente não deve orar como os hipócritas que ficam fazendo ceninha na oração, ou como os gentios que vivem repetindo sem pensar, como que a gente ora para que Deus seja agradado e honrado através da nossa oração? Jesus vai ensinar para nós pelo menos 4 princípios da oração verdadeira, da oração cristã. E o primeiro princípio é que a oração cristã é uma oração sincera, é uma oração de coração aberto, é uma oração motivada pela comunhão com o Senhor antes de qualquer outra coisa. O que deve me empurrar para a vida de oração, o que deve me incentivar para a vida de oração, o que deve me fazer querer gostar de orar cada vez mais, é o fato de eu ter mais comunhão com Deus, mais intimidade com o Senhor por meio da oração. E para isso acontecer, essa oração tem que ser sincera. Para isso acontecer, essa oração tem que ser franca, tem que ser leve, tem que fluir do coração nosso para o coração de Deus. A gente não precisa reinventar a roda. A gente não precisa complicar aquilo que Deus deixou de maneira muito simples para a nossa caminhada. A oração não pode ser um meio para que a gente mostre para os outros como a gente lê dicionário, como a gente gosta de falar difícil, como a gente gosta de florear e de discursar. A oração tem que externar aquilo que está lá no mais profundo da nossa alma. É lógico, há coisas que a gente não vai orar em público, mas a gente vai ver isso logo adiante. Há um lugar especial para a gente falar dessas coisas. Mas de maneira geral, muitas das nossas orações que vão ser feitas em público também devem ser sinceras. Também devem ser claras diante de Deus. Eu acho interessante o que John Stott diz, John Stott, autor anglicano, falecido em 2011, falando sobre a necessidade de entrar para o nosso quarto e fechar a porta, como Jesus ensina aqui no verso 6. Ele diz assim: nós devemos fechar a porta para não sermos perturbados e distraídos, mas também para fugir dos olhos dos homens e para ficarmos a sós com Deus. Nosso Pai está lá no secreto, à nossa espera. Nada destrói mais uma oração do que olhares furtivos para os espectadores humanos, como também nada enriquece mais do que o senso da presença de Deus. Pois Ele não vê a nossa aparência externa, Ele vê apenas o nosso coração. Ele não vê a pessoa que está orando, mas o motivo pela qual ela ora. A essência da oração cristã, portanto, é buscar a Deus. O que John Stott nos ensina aqui, partindo, lógico, de Mateus 6,6, é que muitas vezes nas nossas orações públicas nós somos tentados a dar aquela piscadela de olho, ver assim, fulano está concordando com o coração? Está orando, bonito. Aí na hora que falou difícil, faz assim, e volta. Será? Será que às vezes a gente não dá uma escapulida assim? Dá uma escorregada assim? Jesus diz: entra para o seu quarto, fecha a porta, dá um tempinho para o mundo lá fora, dá um tempinho para os olhares lá fora, e vai ficar só com Deus, e vai estreitar a sua comunhão com o Senhor. E lá no seu quarto você pode falar de tudo com Ele, você pode rasgar o seu coração diante dEle, abrir a sua alma diante dEle. É lógico que Ele já te conhece, mas Ele quer te ouvir.
Ele sabe tudo que você enfrenta, sabe das suas dores, sabe dos seus sofrimentos, sabe dos seus anseios, mas Ele quer ouvir você dizer. Ele quer que você demonstre total confiança nele, e muitas vezes isso só pode ser feito no lugar secreto da oração, no quarto secreto. Além disso, além de mostrar para nós que a oração precisa ser sincera, Jesus nos ensina que a oração precisa ser pensada, precisa ser fruto de uma boa reflexão. Não é sair falando um monte de coisa, não é sair atropelando as palavras como se a gente não tivesse tempo para falar com Deus, e aí eu oro naquela correria e nem sei mais o que eu estou orando. Ou a gente começa, você já deve ter passado por isso, às vezes eu sou mais pecador que todo mundo, sei lá. Você vai orar antes de dormir, com sono. Deus abençoa Jesus, perdoa o diabo, em nome do Pai. Amém. Amém só de manhã. Que oração é essa que a gente faz? Você não pensa mais, você está com sono, já não sabe o que está acontecendo. Jesus chama a nossa atenção, condenando a atitude dos gentios, dos pagãos, dizendo, pensem naquilo que vocês vão falar. Reflitam em cada palavra que está sendo dita nessa oração. Não orem de uma maneira equivocada, não orem de uma maneira impensada. Tenham essa reflexão. As palavras valem muito e a gente tem que pensar bem antes de usar qualquer palavra. No mundo antigo, as repetições se manifestavam nesses cultos pagãos. Mas muitas vezes, as nossas repetições em tempos atuais se manifestam de maneira diferente. Essas repetições estranhas, impensadas, podem se manifestar, às vezes, numa liturgia engessada demais, em que eu já sei tudo o que vai acontecer no culto. Nada foge. O Espírito Santo é controlado por mim, não o contrário. Eu lembro de um preletor que eu ouvi num congresso uma vez, e às vezes no final da preleção, os organizadores já vão mostrar aquele cartazinho, faltando quantos minutos para acabar. E esse pastor tinha muito para falar com a gente. Deus usou ele de uma maneira muito especial. O pastor Jorge de Barros. E aí, quando o gente boa levantou o cartazinho, faltando 15 minutos, o pastor Jorge olhou para ele e falou, olha lá, o Espírito Santo está mandando parar. Às vezes parece que a gente está numa vida assim. O Espírito Santo está no relógio. O Espírito Santo está na organização e a gente não deixa fluir as coisas. A gente quer dominar o Espírito de alguma maneira, isso não vai acontecer. Ele é maior do que nós. O Espírito não cabe dentro das nossas caixinhas teológicas. Ele é bem maior. Graças a Deus por isso. Essas vãs repetições se manifestam assim, nesse gesso que a gente coloca em volta da nossa prática religiosa. Ou se manifesta naquelas crendices de crente que a gente vê muito por aí. Que a oração do pastor é mais poderosa que a do resto. Que se eu orar com um objetinho qualquer ungido, consagrado no monte não sei das quantas, aí Deus vai me abençoar. Isso é uma repetição, porque isso é paganismo. Isso é macumba gospel. Jesus traz a gente para a simplicidade. Traz a gente para a conversa. Traz a gente para falar com o Senhor de uma maneira simples, clara e refletida. Pensando mais, Jesus vai ensinar para nós que a verdadeira oração é uma oração de acordo com a vontade de Deus. Se você observa o texto, do verso 9 em diante, a gente tem seguramente a oração mais famosa proferida por Jesus e ensinada por Jesus. Aquela que muitas vezes a gente repete, a gente ora junto, a oração do Senhor. Aqui Jesus está ensinando, isso é oração de acordo com a vontade de Deus. Jesus não deu aqui para nós uma reza, não deu para a gente uma oração para ser repetida sem se pensar. A gente pode recitar a oração do Senhor? Pode, desde que pensando bem nela. Mas o grande ponto aqui é, Jesus deu um modelo para ser seguido, deu um paradigma, deu um padrão para a gente vivenciar, para a gente orar. Na oração do Senhor tem tudo que precisa ter numa oração que agrada a Deus. Tem os movimentos de adoração, de confissão, de súplica, de intercessão. Tudo está aqui. Jesus condensou tudo isso nesse pequeno trecho. O Warren Wiersbe, comentando aqui, diz
Jesus não deu essa oração simplesmente para ser memorizada e recitada determinado número de vezes. Ele deu essa oração para que nós evitássemos de usar vãs repetições. Jesus não disse, orem com estas palavras, mas disse, orem de acordo com isso. Usem essa oração como um modelo e não como um substituto. Não é para você orar a oração do Senhor quando você não sabe o que vai falar. Quando você está cansado e aí ora ela rapidinho e fala, não, estou orado. Ou faz isso antes do almoço todo dia, antes de dormir ou na hora que acorda. Jesus dá um modelo e fala, é isso que agrada ao Senhor. E há algo muito interessante nessa oração, é que o foco dela todo vai convergir para a glória de Deus. A oração começa, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ela começa em adoração, ela começa em glorificação, ela começa em exaltação e ela vai terminar da mesma forma, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. O que Jesus está ensinando é, a oração precisa começar em Deus e terminar em Deus. A oração precisa começar em glória ao Senhor e terminar em glória ao Senhor, porque é isso que é vida cristã. É uma vida toda vivenciada, caminhada para a glória de Deus, e isso precisa estar presente na nossa caminhada de oração. E às vezes a gente só quer pedir. Às vezes a gente só quer que as nossas necessidades mais fúteis e banais sejam atendidas. E a gente esquece do propósito da oração. Ter um relacionamento íntimo, próximo com o Senhor, que o glorifica acima de qualquer outra coisa. Além disso, em quarto lugar, Jesus nos ensina que a oração cristã é pautada pelo perdão. O perdão é restaurador. O perdão gera vida. E o perdão legitima o nosso culto, a nossa adoração. Eu não posso adorar o Senhor com liberdade e sinceridade se no meu coração não há espaço para perdão. Eu não posso adorar o Senhor com verdade se na minha vida não existe lugar para perdão. Jesus ensina um princípio sobre oferta, por exemplo, que se você tiver um problema com alguém, você vai deixar a sua oferta no altar. Não vai consagrá-la ao Senhor. Vai deixar ali. Vai resolver o seu problema primeiro. Vai perdoar e vai ser perdoado. E depois você traz a oferta. Isso vale também para a caminhada de oração. Quer orar de acordo com a vontade de Deus? Libera perdão primeiro. Quer orar de maneira que Deus vai ouvir a sua oração, vai se agradar da sua oração, vai se sentir mais próximo de você por meio dessa oração? Libera perdão primeiro. Sem isso, nada feito. Sem isso, não vai ter oração que vai subir aos céus. Veja, Hebreus capítulo 4 traz um ensino precioso para nós sobre a obra de Jesus. Do verso 14 ao 16, o autor da carta aos Hebreus diz, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. O texto fala para nós da obra de Jesus, da obra da reconciliação, da obra da redenção feita por Cristo Jesus em e por nós. Essa obra é o que nos garantiu o acesso ao trono de Deus. Sem a redenção, sem a reconciliação, nós não poderíamos nos aproximar do Senhor, mas graças ao que Jesus fez, nós podemos. E o grande ponto é o que Jesus fez por nós. Ele nos perdoou. Por causa do perdão recebido, nós podemos nos aproximar do Senhor. Por causa da justiça sobre nós derramada, uma justiça perfeita, santa, íntegra. Por causa dessa justiça, nós temos acesso ao trono de Deus. E aí eu te pergunto, você e eu fomos perdoados de algo terrível. Nós ofendemos aquele que é o santo, santo, santo. Nós desonramos aquele que está acima dos céus.
Nós ofendemos ao Deus majestoso. E Ele nos perdoa. Aí vem o irmãozinho e pisa no nosso calo. E a gente se revolta com ele. Se revolta com a igreja. Sai gritando para todo lado que aquilo ali não é crente. Que aquilo ali não ama o Senhor. Que aquela igreja só tem hipócrita. E a gente quer orar de maneira aceitável ao Senhor do mesmo jeito. Deus nos perdoa de uma dívida infinita. O mínimo que nós podemos fazer é perdoar os nossos irmãos de dívidas tão menores que a nossa, que nós tínhamos com o Senhor. A verdadeira oração, ela depende o tempo todo do perdão. Diante disso tudo, irmãos, eu quero concluir com algumas lições práticas aqui. A primeira delas é uma pergunta para a gente pensar. Afinal de contas, o que nos motiva a orar? O que é que impele o seu coração? O que é que desperta o seu coração quando você resolve tirar um tempo no seu dia para orar? Eu tenho que fazer porque eu sou crente. Além de ser crente, tem que orar também? Então vou orar. Eu tenho que fazer porque meu pai me ensinou assim, meu avô fazia assim, meu bisavô fazia assim, meu tataravô fazia assim, e meu outro avô lá para cima eu não lembro porque eu não conheci. Mas eu sei que a vida de crente é vivida com um tempinho de oração todo dia, então eu oro. É isso que te motiva? Ou o que te motiva é ser aplaudido pelos homens como Jesus condena os hipócritas judeus aqui? O que precisa nos impelir a orar é estreitar os nossos laços de comunhão com o Senhor, é querer ter mais proximidade, é querer ter mais de Deus na nossa vida, é querer ser cheios do Espírito Santo da promessa. E isso precisa motivar o nosso coração. Isso precisa nos despertar a alma para viver uma vida de oração e não apenas alguns momentos esporádicos. Às vezes a gente acha que fazer uma oração corrida de 3 minutos é mais que suficiente e a gente sabe que não é. Jesus, sendo Deus, dedicava horas em oração. Não tinha pecado, nunca teve, não vai ter. Mesmo assim, ele tinha horas de oração. Mas Jesus era Jesus, né? Só que Romanos 8:29 vai dizer que o Senhor nos predestinou para sermos conformados à imagem de Jesus, moldados à imagem de Jesus. O que o Senhor faz conosco é trabalhar na nossa vida para que dia após dia nós sejamos mais parecidos com Jesus e que as pessoas, ao olharem para nós, vejam o reflexo do Cristo vivo. Portanto, Ele tem que ser o nosso maior exemplo. Ele tem que ser a nossa maior motivação. Segundo ensino aqui é que nós não podemos abandonar o lugar secreto de oração. Avança sua Bíblia em alguns capítulos, vai lá para o capítulo 14 de Mateus. Versículos 22 e 23 desse capítulo nos diz o seguinte. Logo em seguida, ele obrigou os seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. Tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular, ao anoitecer. Ele estava ali, sozinho. O segundo grande ensino para nós é que por mais que estar em comunhão com os nossos irmãos seja importante, por mais que vivenciar a vida cristã na comunidade seja importante, por mais que viver no meio da multidão seja valioso para nós, isso não nos basta. A gente não consegue viver só com a fé da multidão. A gente não pode vivenciar a vida cristã só no meio da igreja inteira. Jesus aqui estava trabalhando com uma multidão imensa. Uma multiplicação de pães e peixes que acontece logo antes. Provavelmente havia mais de 10 mil pessoas ali. E Jesus está envolvido com aquela multidão, está cuidando daquela multidão, está ensinando aquela multidão. Só que Jesus, num dado momento, despede a multidão e fala, vai todo mundo para casa agora. E ele vai orar. E ele não vai orar com os discípulos. Ele não vai orar nem com os seus mais chegados, ele vai orar sozinho. Ele vai ter o seu tempo de oração particular.
o seu tempo de se abrir diante de Deus. E é isso que eu e você precisamos ter sempre. É importante orar em família? Com certeza é. É importante orar com a sua célula? É, sem dúvida nenhuma é. É importante orar com a comunidade da fé, com os cultos? É importante sim. Mas nada disso substitui a oração particular. Nada disso substitui a nossa devoção diária ao Senhor. Por isso o Senhor nos chama a atenção. Vai ter um tempo de oração sozinho. Vai para o seu quarto, vai fechar a porta e vai conversar com Deus. Terceiro princípio, terceira lição que a gente aprende aqui, é que a oração é profundamente relacional. O momento de oração não é o momento da gente atualizar a nossa lista de compras do céu. Não é a hora da gente ficar relembrando a Deus aquilo que a gente pediu simplesmente. Não é a hora de ficar falando com Deus. Deus, eu lembro que eu já te pedi ontem umas 10 coisas, hoje eu estou precisando de mais 20. Antes disso tudo, e sim, a gente pode pedir, sim, a gente pode suplicar, mas antes disso tudo vem o relacionamento. Imagina, quem é pai e mãe aqui, se seu filho só fosse conversar com você para te pedir alguma coisa. Na segunda vez você já dava um cascudo no menino. Ô menino, sou seu pai, quero saber como é que foi seu dia. Quero saber o que você está passando, o que você está vivendo. E é isso que o Senhor faz conosco, Ele quer saber. Ele quer nos ouvir dizer o que você está vivendo, o que você está passando, o que você está enfrentando. Pelo que você é grato, pelo que você me ama, por que você me adora. Isso é um relacionamento. Ele se revela a nós pela palavra, Ele fala conosco pela palavra e Ele quer ouvir a nossa voz. Não é um monólogo. É diálogo, é relacionamento com o Senhor. O quarto ensino é que, lógico, existe um grande abismo entre perseverança na oração e vãs repetições. A perseverança é incentivada pela Escritura. A insistência, a persistência, ela é sim incentivada pela Escritura. Ela é valorizada, ela é honrada pelo Senhor. Os mantras não. As repetições sem sentido são desprezadas por Deus. Não são atendidas, não são consideradas. A persistência é honrada. Um exemplozinho histórico de persistência para você. George Miller foi conhecido como o apóstolo da oração. E ele mantinha um caderno no qual ele colocava o nome de pessoas pelas quais ele orava para que se convertessem ao Senhor. No dia da sua morte, esse caderno foi lido no ofício fúnebre, com o nome de todas as pessoas que haviam sido convertidas. Eram milhares de pessoas. Só faltava uma. O caderno lotado de nomes. Uma não tinha se convertido. Ela se converteu no velório. Miller orou a vida inteira e na sua morte Deus honrou a sua persistência na oração. Deus honra essa persistência. Deus honra quando a gente está com motivação certa para persistir. Não é só para satisfazer a minha carne, não é só para satisfazer um desejo da minha alma. É para que Deus seja glorificado antes de tudo. E Ele vai nos honrar sem dúvida nenhuma. E em quinto e último lugar. O último princípio que a gente observa, extraído daqui e extraído do todo da Escritura, é que a vida de oração tem que ser constante. Diz o profeta Zacarias que o Senhor enviaria sobre nós o espírito da oração. Se eu sou governado por esse Espírito, eu preciso estar em constante oração. Se eu sou conduzido pelo Espírito de Deus, se esse Espírito habita na minha vida, eu vou continuamente viver em oração. Orar sem cessar, de acordo com o que Paulo ensinou aos Tessalonicenses na primeira carta, capítulo 5. Não é que eu vou sair por aí falando em voz audível, mas é que o tempo todo eu estarei em espírito de oração. O tempo todo eu estarei atento às necessidades de oração. O tempo todo eu vou estar atento à grandeza de Deus e vou glorificar o nome do Senhor. Quantas vezes a gente passa pela vida totalmente desatento ao nosso mundo, àquilo que acontece ao redor, e a gente perde grandes chances de glorificar o Senhor. Perde grandes momentos para adorar o Senhor. Se você olhar para o lado, você vai ver uma razão para dar glória a Deus. Se você caminhar com atenção na sua vida, você vai encontrar várias e várias razões para adorar o Senhor.
Mas isso só vai ser possível se você estiver em espírito de oração. Continuamente. Quero concluir com algo que um autor americano, Robert Sproul, disse certa vez. Num livrinho simples, eu acho que você devia ler esse livro, chamado A Oração Muda as Coisas. Nesse livreto, Sproul disse: a oração não é um monólogo, não é um mero exercício de autoanálise terapêutica ou uma recitação religiosa. A oração é uma conversa com o próprio Deus pessoal. No ato e na dinâmica de orar, eu coloco toda a minha vida sob o olhar de Deus. Sim, Ele sabe o que está em minha mente, mas eu tenho o privilégio de articular para Ele o que está lá. Ele diz: venha, fale comigo, manifeste para mim aquilo que está no seu coração. Portanto, nós vamos à oração para conhecermos mais o Senhor e para sermos conhecidos por Ele. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, leva-nos a uma vida de oração que te honre e que te agrade. Perdoa-nos, ó Deus, porque tantas vezes nossas orações são centradas em nós mesmos. Tantas vezes, ó Pai, a nossa vida de oração é desperdiçada. E a gente não sabe orar como convém. E a gente nem se esforça para aprender. Assim, Deus, tenha misericórdia de nós e nos ajuda a orar de uma maneira que vá verdadeiramente agradar ao Senhor. E que essa vida de oração, Deus bendito, gere em nós intimidade, proximidade contigo. Sem, ó Deus, em momento algum perdermos a reverência. Que a tua palavra se confirme. E que possamos, ó Deus, como tementes ao Senhor, experimentar a intimidade do Senhor. Em nome do nosso amado Salvador Jesus. Amém. Amém. O Senhor Jesus te abençoe.